Imagine um homem andando por uma estrada de terra no fim da tarde. O céu está dourado, mas ele mal percebe. Seus olhos estão fixos no horizonte, buscando algo que nunca viu. Carrega uma ansiedade silenciosa no peito, como se a qualquer momento fosse encontrar. Enfim, a felicidade. Mas quanto mais caminha, mais ela parece se afastar. Talvez você também sinta isso. Como se houvesse um lugar ideal, um ponto final, onde tudo finalmente faria sentido. Onde a paz chegaria, o dinheiro não acabaria e a mente se aquietaria. Talvez você tenha dito a si mesmo mais de uma vez: só quero ser feliz. E sem perceber, essa frase virou bússola ou prisão. O estoico Musônio Rufo dizia que a felicidade não é um lugar ao qual se chega, é o eco daquilo que se constrói com virtude. Para ele, a paz verdadeira é o resultado de uma vida alinhada com o dever, não com o prazer. Porque quem faz o que deve, mesmo quando custa, anda com leveza, como quem carrega apenas o essencial. A vida moderna, porém, nos empurrou para um tipo de fome artificial. Nos ensinaram a buscar sensações agradáveis como prova de que estamos no caminho certo. Mas essa busca constante por prazer não nos torna mais livres, nos aprisiona. A alegria momentânea vira vício. O silênio é ameaça, o desconforto, inimigo a ser combatido a qualquer custo. Marco Aurélio, em sua Solidão de Imperador, escreveu: a felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. Ele não disse da quantidade de prazeres que você coleciona. Tampouco falou em destino ideal. Falou em disciplina interna, pensamentos ordenados, expectativas domadas, vontades filtradas pela razão. Mas talvez tudo isso pareça distante. Afinal, o mundo grita o contrário. Você merece ser feliz. Corra atrás dos seus sonhos. Se não te faz feliz, abandone. A promessa é sempre a mesma. Uma alegria garantida logo ali, depois da próxima conquista, da próxima viagem, do próximo relacionamento. E assim seguimos correndo, mas nunca chegando. Há uma metáfora antiga que ajuda a entender essa corrida. Imagine alguém tentando alcançar a própria sombra. Corre, acelera, salta, mas a sombra sempre escapa. No entanto, se ele parar de correr e apenas caminhar na direção do sol, a sombra o acompanhará naturalmente. A felicidade funciona assim. Ela não se alcança por esforço direto. Ela nasce como consequência de uma direção bem escolhida. Hoje, este vídeo não te convida a correr mais rápido, nem a desejar com mais força, mas sim a parar, observar o que realmente tem carregado e talvez perceber que o próprio desejo de ser feliz pode ser uma fuga, uma maneira disfarçada de adiar o amadurecimento. Porque crescer dói, reorganizar a vida exige escolhas, e ninguém se torna forte sem antes aceitar o desconforto de sair da infância emocional. O estoico sábio não corre atrás da felicidade. Ele cultiva a razão, a ordem, a disciplina e deixa que a serenidade venha como sombra da sua integridade. Este vídeo é um convite para caminhar com o sol da razão e deixar a ilusão da felicidade para trás. Há uma inquietação disfarçada nos sorrisos forçados que cruzam os corredores do dia a dia. Gente que ri alto, posta fotos felizes, muda de emprego, cidade, parceiro e mesmo assim acorda com a mesma sensação de vazio. Uma fome que nenhum prazer parece saciar. Vivemos numa era onde sentir-se bem virou sinônimo de estar no caminho certo. Mas o estoicismo, especialmente pela voz firme de Musônio Rufo, desmente essa lógica. Para ele, o prazer desmedido transforma o homem em escravo do próprio humor. Um dia se sente motivado, no outro quer sumir. A bússola gira ao sabor das emoções e não da razão. E como confiar numa bússola que muda de direção com o vento? A armadilha está exatamente aí. Confundir alívio com realização. Trocar sentido por estímulo. Muitos vivem como náufragos emocionais, agarrando-se a qualquer objeto flutuante que ofereça um instante de leveza. Mas como sobreviver no mar se toda vez que aparece uma onda mais forte, a única reação é fugir? Na vida cotidiana, isso se revela nos pequenos ciclos repetitivos. Aquele entusiasmo com o novo trabalho, que depois de 3 meses vira peso. O início empolgante de uma nova relação, que depois se desgasta no silêncio não resolvido.
a promessa de um recomeço que afunda nos mesmos hábitos antigos. Não é falta de mudança externa, é ausência de estrutura interna. Musônio Rufo nos alertava sobre o perigo da moleza da alma. Quando buscamos prazer como bússola, deixamos de construir direção. E quem vive sem direção troca convicções por conveniências. Um pequeno desconforto basta para mudar de rota. Um incômodo qualquer já vira justificativa para abandonar o que exigiria constância. A pergunta incômoda precisa ser feita. O que você chama de felicidade é apenas ausência temporária de incômodo? Se a resposta for sim, talvez esteja na hora de mudar o modo como você mede o valor da sua vida. Não se trata de demonizar o prazer, mas de entender que ele não tem força para sustentar uma vida inteira. Ele pode acompanhar sim, como um perfume discreto, mas jamais deve ocupar o trono onde deveriam estar o propósito, a virtude, a clareza. Sêneca dizia que aquilo que nos domina nos define. E se o que te domina são vontades passageiras, então serás sempre passageiro da própria existência. A realização não é encontrada em picos de prazer, mas em raízes profundas. E raízes não nascem em terreno superficial. Elas exigem profundidade, tempo, paciência. Tudo aquilo que a cultura da pressa e da distração tenta evitar. Portanto, antes de buscar mais um alívio, pergunte-se: este caminho traz paz ou apenas pausa? Ele fortalece minha estrutura ou apenas adormece minha dor? O sentido verdadeiro não grita, ele sussurra. E só pode ser ouvido por quem silencia o barulho da urgência emocional e aprende a escutar a própria consciência com honestidade. Há dores que não podem ser evitadas, apenas atravessadas. E mesmo assim, muitos seguem buscando rotas de fuga, como quem tenta contornar o inverno, ao invés de preparar abrigo, seguem correndo de qualquer sinal de desconforto. Mas o frio da alma não desaparece apenas porque foi ignorado. O desejo de ser feliz, quando mal interpretado, vira disfarce para covardia emocional. E é uma covardia tão sutil que se veste de linguagem bonita. Eu mereço paz. Não quero sofrer. Prefiro aquilo que me faz bem. Mas o que nos faz bem nem sempre é o que nos faz crescer. E o que nos faz crescer quase sempre dói. Sêneca escreveu: o homem que teme o sofrimento já sofre por temê-lo. E esse sofrimento antecipado é muitas vezes mais cruel do que a dor real, porque paralisa, impede que enfrentemos o necessário, alimenta fantasmas que só crescem na escuridão da evasão. A filosofia estoica, com sua clareza cirúrgica, nos lembra que a dor não é o inimigo. O inimigo é o desespero desordenado diante da dor, a aflição cega que nos faz agir por impulso, desistir no meio do processo, abandonar valores porque doem manter. Imagine uma montanha. O caminho até o cume exige esforço, sacrifício, fôlego. Há trechos íngremes, pedras soltas, cansaço. Mas há também silêncio, vista ampla, dignidade. Muitos desistem da subida e buscam atalhos fáceis. Mas o topo só pertence a quem aceitou o desconforto como parte da escalada, não como sinal de erro. No cotidiano, essa fuga se manifesta em atitudes simples. Deixar de confrontar uma relação doente por medo do rompimento. Recusar um novo projeto porque ele exige sair da zona conhecida. Permanecer em rotinas vazias apenas porque são cômodas. Cada uma dessas decisões reforça o hábito de fugir da dor. E com isso, adiar a maturidade. Epicteto, com sua rigidez compassiva, propunha um exercício interior: reescrever a dor. Trocar a pergunta, por que isso está acontecendo comigo, por o que isso está tentando me ensinar. Parece pouco, mas essa simples mudança de lente transforma o papel da dor de vilã para mestre. E mestres não aparecem para agradar, mas para forjar. Na prática, isso significa observar cada incômodo como matéria-prima de construção. A raiva pode revelar valores feridos. A tristeza pode apontar onde há apego excessivo. O medo pode indicar onde falta preparo ou fé. A dor, quando vista com os olhos certos, torna-se direção.
O crescimento emocional e espiritual exige esse tipo de firmeza. Há de não fugir. Há de olhar o sofrimento nos olhos com respeito e sem pânico, porque quem aprende a suportar a dor com dignidade passa a caminhar com uma liberdade que não depende de circunstâncias agradáveis. A felicidade que nasce do enfrentamento é mais sólida do que a que vem da fuga, porque ela não depende do mundo parar de doer. Ela nasce do fato de você ter parado de fugir. Há uma ideia repetida como um mantra moderno que diz: você nasceu para ser feliz. À primeira vista, parece reconfortante, mas por trás dessa promessa está um veneno sutil, porque ao transformar felicidade em um suposto direito inquestionável, criamos uma expectativa impossível de sustentar. E toda expectativa não correspondida, cedo ou tarde, vira frustração. A cultura atual nos vende a ideia de que a vida deve ser confortável, prazerosa, leve, que basta desejar com força e tudo conspirará a favor. Mas a vida, como ensinava Musônio Rufo, não é uma feira de desejos, é um campo de provas. E ninguém atravessa esse campo sem esforço, sem dor, sem contrariedades. Quem acredita ter o direito de ser feliz em tempo integral acaba se chocando com a realidade mais cedo ou mais tarde. E quanto mais tarde, mais duro é o tombo. Musônio nos lembrava que a vida não promete alegria contínua, mas oferece a chance de agir com virtude em qualquer circunstância. E agir com virtude é fazer o que é certo mesmo quando custa. É manter a palavra mesmo quando seria mais fácil fugir. É manter o foco mesmo sem aplausos ou recompensa imediata. A história de Catão, o jovem, é o retrato vivo dessa verdade. Ele não buscava ser feliz, buscava ser íntegro. Quando Roma caiu em corrupção, quando os poderosos dobraram princípios em troca de poder, Catão permaneceu de pé. E sua integridade lhe custou tudo: prestígio, conforto, até a própria vida. Mas ele morreu inteiro, sem ter se vendido, sem ter dobrado a espinha. Na lógica moderna, diríamos que ele perdeu, mas na lógica estoica, ele foi livre, porque quem não exige do mundo sua própria felicidade deixa de ser mendigo das circunstâncias. Ele se torna autor do próprio caminho, ainda que esse caminho não seja fácil. A metáfora é simples, mas precisa. Quem exige do mundo a própria felicidade se torna um pedinte emocional. Está sempre com a mão estendida, esperando que alguém, uma pessoa, um trabalho, uma oportunidade, venha preencher o vazio que carrega. Vive à espera de algo que resolva por fora o que só pode ser enfrentado por dentro. Essa dependência de prazer, de validação, de conforto constante, fragiliza a alma. Cria uma geração incapaz de suportar o silêncio, o tédio, a contrariedade. Gente que troca profundidade por distração, propósito por dopamina, integridade por distração. O estoico não vive assim. Ele entende que a felicidade verdadeira não é um direito adquirido, mas uma consequência silenciosa de viver com coerência. Ela não vem de fora, vem do alinhamento entre o que se pensa, o que se diz e o que se faz, mesmo quando ninguém está olhando. Quem vive acreditando que o mundo lhe deve alegria, caminha para o ressentimento. Mas quem vive sabendo que nada é garantido e mesmo assim escolhe agir com firmeza, caminha para a serenidade. E essa serenidade não se compra, não se herda, não se exige, ela se conquista. Em silêncio, um dia de cada vez. Algumas batalhas não podem ser vencidas, mas ainda assim precisam ser enfrentadas. O estoico entende que aceitar não é desistir, é parar de desperdiçar energia tentando controlar o que está além do alcance. É como limpar um terreno antes de plantar. A aceitação varre a ilusão e prepara o solo da mente para a ação sensata. Musônio Rufo via a aceitação não como passividade, mas como forma de economia emocional. Para ele, a mente disciplinada não se desgasta em guerras internas contra aquilo que simplesmente é. O que não se pode mudar deve ser compreendido. E o que pode ser mudado deve ser enfrentado com clareza, não com revolta. No cotidiano, esse princípio ganha corpo nos momentos em que a vida escapa do planejado. Quando uma perda chega sem aviso, quando o esforço não dá resultado,
quando alguém nos decepciona. Nesses momentos, há dois caminhos: a resistência inútil, que nos consome por dentro, ou a aceitação ativa, que nos reposiciona com lucidez. Aceitar, nesse contexto, é olhar para o que aconteceu e dizer: isso é o que é. E agora, como posso agir com sabedoria? Não se trata de ignorar a dor, mas de não deixá-la virar lama. A emoção pode vir: raiva, tristeza, frustração, mas não precisa assumir o controle. Há uma prática simples, mas transformadora, ensinada por discípulos modernos do estoicismo. A escrita em 3 colunas. Em uma, o fato. Na outra, a emoção sentida. E por fim, a resposta racional possível. Esse pequeno ritual diário treina o olhar, ensina a separar o que aconteceu da história que contamos sobre o que aconteceu. Exemplo, uma perda financeira. O fato é claro. A emoção talvez seja medo, frustração e impotência, mas a resposta racional pode ser organizar os próximos passos, reduzir gastos, reconstruir. Quando a mente escreve, ela organiza, e quando organiza, ela respira. E quando respira, age com clareza. Aceitação ativa é essa respiração longa no meio da tempestade. Não nega o vento, mas também não se deixa arrastar por ele. Observa, ajusta as velas e segue a uma serenidade profunda que só nasce em quem já perdeu, já falhou, já desmoronou, mas escolheu continuar de pé, não por negação, mas por decisão. O estoico não espera que o mundo pare de trazer dificuldades. Ele se prepara para responder a cada uma com um tipo de força que não grita. Uma força que nasce da mente ordenada, do coração limpo, da disposição de agir com nobreza, mesmo quando tudo dói. A aceitação ativa é a arte de poupar energia onde não há controle, para investir com firmeza onde há dever. E isso, no fim, é o que sustenta a paz real. Não a paz ilusória da ausência de problemas, mas a paz silenciosa de quem aprendeu a atravessar qualquer problema com dignidade. Tópico 5. Substituir a busca por felicidade pela construção de propósito. Nem toda vida leve é vazia, mas toda vida vazia, mais cedo ou mais tarde, se torna insuportável, por mais leve que pareça. A ausência de um propósito não grita, ela corrói em silêncio, como um relógio que marca as horas sem sentido. Os dias passam, mas nada se constrói de verdade. O homem que vive para ser feliz está sempre reagindo. Se algo agrada, ele segue. Se incomoda, ele recua. Se encanta, ele mergulha. Se exige esforço, ele abandona. É como um barco sem leme, levado pela maré dos próprios desejos. E desejos, sabemos, mudam com o tempo, com o humor, com a estação. O Zônio Rufo ensinava que a vida útil é mais estável do que a vida excitante. O prazer pode levantar o ânimo por um momento, mas apenas o propósito sustenta uma vida inteira. E propósito não nasce pronto, ele é lapidado dia após dia no atrito entre o que queremos e o que precisa ser feito. Quem vive com propósito constrói raízes, e raízes não se impressionam com o vento. Elas seguram firme mesmo quando não há flores. O paradoxo revelador está justamente aí. Quem esquece a felicidade e foca no dever, encontra paz. Quem busca a felicidade a qualquer custo, perde ambas, o dever e a paz. No cotidiano, propósito é aquilo que permanece quando o entusiasmo vai embora. É acordar cedo mesmo sem vontade. É manter a palavra mesmo sem recompensa. É dizer não ao que seduz, porque já se disse sim ao que realmente importa. Há uma prática simples que pode trazer luz a essa escolha. Revisar semanalmente um pequeno ato feito por coerência, não por prazer nem por aplauso, mas por princípio. Pode ser ter dito a verdade quando era mais fácil mentir, ter economizado quando o impulso era gastar, ter permanecido em silêncio quando o ego queria reagir. Ao observar esses momentos com atenção, percebe-se algo raro: solidez interior. É uma forma de paz que não depende do mundo, uma espécie de força silenciosa que sustenta, organiza, dá clareza. Não há espetáculo, mas há firmeza, e onde há firmeza, há liberdade. O estoico não se impressiona com euforia. Ele busca sentido,
E sentido não se encontra nos extremos da emoção, mas na constância das escolhas. A rotina simples, a prática disciplinada, o compromisso com o que é certo, tudo isso parece pequeno, mas constrói grandeza invisível. A vida com propósito não é uma vida sem dor, é uma vida que sabe o porquê suporta a dor. E isso muda tudo, porque quando o porquê é forte, o como se torna possível. E mesmo os dias difíceis passam a fazer sentido. A felicidade, no fim, é um efeito colateral. Ela surge quando a vida deixa de ser uma busca por sentir-se bem e passa a ser uma construção coerente com aquilo que se escolheu ser. E esse tipo de felicidade não precisa de sorte para durar. Musônio Rufo dizia que a felicidade pertence àqueles que vivem de acordo com a razão, não com o impulso. Essa afirmação parece simples, mas carrega uma virada de chave poderosa. Porque enquanto o impulso nos empurra para os atalhos do prazer imediato, a razão nos chama para o caminho estreito da coerência. E é esse caminho, silencioso, disciplinado, às vezes solitário, que sustenta uma vida que vale a pena ser vivida. Epicteto reforçava esse olhar quando escreveu: deseje que as coisas aconteçam como acontecem, e você será sereno. Não se trata de resignação. Trata-se de aceitação lúcida, de parar de lutar contra o que está fora do nosso controle e começar a cultivar o que está dentro. Pensamentos ordenados, ações justas, escolhas consistentes. A vida, afinal, não é um parque de diversões. É um campo de treino da alma. E como todo campo de treino exige esforço, foco, disciplina, nem todos suportam essa rotina. Muitos desistem no meio do caminho, buscando atalhos, distrações, anestesias. Mas quem permanece, quem suporta a repetição, quem organiza a própria mente como se organiza uma casa sagrada, encontra algo que a maioria nunca experimenta: serenidade. E essa serenidade não depende de conquistas externas. Ela nasce do simples fato de saber que diante do caos você permaneceu inteiro, que não traiu a si mesmo, que escolheu agir com clareza mesmo quando ninguém via, que construiu uma vida que, mesmo sem alegria constante, é sólida o bastante para sustentar qualquer tempestade. A imagem final é de um homem ou uma mulher que não corre mais atrás da sombra da felicidade, que caminha com firmeza, com o sol da razão nas costas, sabendo que cada passo dado, com coerência, ilumina o próprio caminho, e a sombra, antes inalcançável, agora o acompanha em silêncio. Hoje, talvez você não se sinta feliz, talvez esteja cansado, sobrecarregado, preocupado, mas se a sua vida estiver sendo construída com disciplina, foco e integridade, há algo mais importante acontecendo. Você está se tornando forte. E a força verdadeira não grita, ela sustenta. Por isso, antes de desejar ser feliz, deseje ser firme. Antes de querer sentir prazer, construa propósito. Antes de exigir do mundo conforto, organize a sua mente. Porque quando a ordem se estabelece por dentro, a paz vem por consequência. Não como euforia, mas como clareza. Pare de perseguir o prazer. Comece a praticar a paz. Ela é o tipo de felicidade que não depende da sorte. Ela é fruto da disciplina silenciosa, da constância invisível, do autodomínio diário. Se tudo isso fez sentido, lembre-se, a paz de espírito não é um presente, é um cultivo. E começa no instante em que você decide parar de correr atrás da felicidade e começa a viver com propósito, em silêncio, com ordem, com força interior. E no fim, se você já é um inscrito do nosso canal, você já sabe esta última mensagem. Cuide do que importa.